Eu quero te encorajar a pegar o folheto que você recebeu e dar uma olhada nele. Eu quero que você se veja acima da tempestade. Eu quero que você se veja como a águia, voando alto e se elevando. Estando por cima, sim, há tempestades, há tribulações, mas há uma revelação que temos para você, e é que você pode viver acima das tempestades. Elas vão estar lá, sim, mas a sua posição ao olhar para elas vai ser bem diferente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2, e dar uma olhada no que precisamos ter no coração. Efésios 2. Muito bom. Versos de 4 a 6. Eu quero que você veja a sua posição em uma nova vida. Onde está você? Onde você está sentado e você diz, eu estou bem aqui na igreja agora, no centro de adoração? Bem, Efésios 2 fala de quando vivíamos debaixo do poder de Satanás, que vivíamos de acordo com o sistema do mundo, fazendo a vontade da carne, os desejos da nossa carne e mente, e éramos por natureza filhos da ira. Os primeiros 3 versos nos descrevem, onde todos estávamos tendo pecado, tendo decaído da glória de Deus. Mas em Efésios, no capítulo 2, verso 4, lemos assim, mais Deus. Rapaz, que coisa boa ler apenas isso, mais Deus. Sim, não importa onde estávamos, não importa o que aconteceu, não importa o que veio, mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em delitos, Ele nos tornou vivos juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. É um bom lugar para gritar aqui. Glória a Deus! Ele nos deu vida mesmo quando estávamos mortos em delitos e pecados. Agora notem no verso 6. E nos ressuscitou juntamente e nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Então eu tenho uma pergunta que eu já fiz, mas vou fazer de novo. Onde está você? Eu estou aonde? Eu estou assentado Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo. Eu li esse versículo por anos, eu sempre o confessava, mas só caiu a ficha. Um dia, quando alguém me enviou um cartão, e do lado de fora dizia, continue olhando para baixo. Eu pensei, que coisa estranha. Eu nunca ouvi isso, continue olhando para baixo. Quando eu abri, tinha escrito, pois você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. E não é olhar para baixo para as pessoas, não é uma posição de arrogância ou orgulho. É a revelação de que as circunstâncias, as tempestades, devem estar abaixo de nós. E você diz, como é que eu chego lá? Você não conseguiria chegar lá sozinho. Deus teve que te levantar e te fazer assentar lá. O que você fez foi crer em Cristo. Quando você o confessou como Senhor, você foi vivificado com Ele e você foi ressuscitado e passou a assentar com Ele. É hora de renovar a sua mente. Vamos dizer juntos, eu fui vivificado juntamente com Cristo. Eu não estou mais morto em meus pecados. Eu estou ressuscitado e assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Glória a Deus, glória a Deus. Então alguém pergunta, e aí, como você está? Eu estou assentado. Como é? Estou assentado com Cristo. Você o quê? Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais? Eu passo a olhar para as coisas que vejo do ponto de vista de Cristo. Por quê? Porque foi onde Ele te pôs. Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Salvador? Provedor? Libertador? Curador? Então tudo o que sai de nós agora olhamos para tudo correlacionando ao fato de que estamos com Cristo. Estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Agora, algo acontece dentro do reino da nossa alma quando começamos a meditar nesta verdade. E eu quero te levar lá para Isaías 40. Eu mandei imprimir esse versículo aí no folheto. E eu te encorajo a meditar nesta verdade. Não importa que tempestade venha ao seu caminho agora. Pode ser uma tempestade financeira, talvez coisas aconteceram. Coisas que você viu, que ouviu, que vieram em sua direção para tentar te assustar, para criar medo, para criar tormento, talvez um diagnóstico médico. Talvez haja uma circunstância na sua família que parece um redemoinho, uma tempestade. Talvez haja
um conflito dentro de você por causa de uma tentação, uma área de pecado, um hábito que é contra o que você sabe que está na palavra de Deus, contra a sua própria consciência, e por dentro há uma tempestade? Talvez haja uma tempestade hoje em sua mente, pensamentos sobre outras preocupações que vieram à sua vida. Hoje é o dia de começar a declarar: eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, de meditar sobre isto. E esta é a nossa meditação ao pegarmos essa passagem no versículo 28, Isaías 40, do versículo 28 ao 31. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece nem está cansado. O seu entendimento é o quê? É insondável. Ele dá poder ao fraco, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e se cansar, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão ou trocarão as suas forças. Receberão força de Deus, e eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Não tens conhecido, ele diz, que o Deus a quem servimos é aquele que é o Criador dos confins da terra? Ele fez tudo, ele nos fez, ele sabe como funcionamos. Desta forma, ele é poderoso para dar poder ao fraco. Você diz: eu estou muito fraco, ele é poderoso para te dar poder? Comece a meditar nisso. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, e é ele quem dá poder àqueles que estão cansados, àqueles que estão lutando. Ele diz: eu vou aumentar a sua força. Aqueles que sentem como se não tivessem força, nem habilidade para o que estão enfrentando, prepare-se, Deus está aumentando a sua força. Diga assim: Senhor, eu te agradeço por aumentar a minha força, por me dar poder. E ele usa algo para contrastar. Ele diz: aqueles que têm habilidade natural, que não dependem de mim. Veja, este é o contraste. Aqueles que são jovens, que têm muita energia e que são vibrantes, ele diz: até mesmo estes estarão cansados e desfalecerão, vão desistir. Os jovens, o homem jovem cairá completamente. A questão não será o quão grande você é, quanto talento você tem, quanta habilidade. Naqueles dias, assim como nestes dias, e até nos dias do futuro, que chamamos de últimos dias, aqueles que esperam no Senhor são os que receberão aumento de força. Os que se recusarem a esperar nele cairão. O que acontecerá nos dias que virão? Nós teremos águias grandes voando nesta casa. Quantos querem fazer parte deste grupo? Sim, veja, você decide. Você vê que há duas escolhas aqui. Duas escolhas: Deus, o Criador dos confins da terra, aqueles que buscam por ele, que dependem dele, os que confiam nele, eles receberão força, mas os que não fazem isto, embora tenham habilidades naturais e pareça que eles conseguem fazer, os jovens, ele diz, eles cairão e desistirão. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa palavra renovar tem a ver com uma troca. Você vai trocar suas fraquezas, suas inabilidades pela força dele. O apóstolo Paulo falou disso: em minha fraqueza eu fui feito forte. Porque ele disse: eu olho para o Senhor. Posso fazer todas as coisas por Cristo, Filipenses 4,13, que me fortalece. Então nossa força é em nome do Senhor. Eles se elevarão com asas como águias. Você pode ter se sentido como uma galinha, mas está prestes a se elevar com asas como uma águia. Se elevar, o que é isto? Quando a tempestade chega, a águia arqueia suas asas e ao invés de ficar embaixo da tempestade, ela se eleva na tempestade. Há um grupo aqui ouvindo que vai pegar este vento e aquilo que poderia te jogar para longe apenas vai te elevar mais alto no Senhor. E isto é uma revelação. Por quê? Porque você alinhou o seu coração, a sua mente, para declarar esta verdade: eu vou esperar nele. Ele diz: você correrá, mas não vai ficar cansado. Você vai andar, vai fazer o que Deus mandou fazer. Às vezes é rápido,
outras vezes será constante e estável, mas ele disse: você ainda continuará fazendo o que eu te disse para fazer, porque você esperou em mim. E o que essa palavra esperar significa? Significa olhar para algo com expectativa, colocar a sua esperança em algo. A palavra hebraica kavá significa olhar para algo, esperar. A raiz do substantivo tikvá, quando cantamos o hino nacional de Israel, nas segundas à noite fazemos isso, cantamos o nosso próprio hino e o hino de Israel. Você vê a palavra tikvá nele? Tem a ver com esperança e com expectativa. E esta palavra é a raiz do substantivo aqui em questão. Significa esperança, expectativa. É crer que Deus é a sua fonte, que Deus é a sua força. É a expectativa de que você estará por cima e não por baixo. É você olhar para Deus sabendo que com Ele você vai passar por isto. Eu quero te encorajar a que você espere no Senhor. Como você espera nele? Bem, pessoas que têm uma expectativa, uma antecipação, uma esperança e uma confiança de que Deus faz as coisas, elas são adoradoras. Obrigado por esses 4 impressionantes améns e aleluias. Eu vou dizer de novo. Pessoas que buscam, que antecipam, que esperam que Deus faça grandes coisas, quando a tempestade vem, elas não se escondem com medo. O que vamos fazer agora? Onde está Deus? Não, elas levantam as suas mãos e se alegram em Deus. Eu te agradeço, você é o meu provedor. Eu te agradeço, você é o meu libertador. O que acontece? O vento do Espírito te pega e te eleva acima da tempestade. Sim, vamos gritar um pouco. Hoje é o seu dia de entender que você já está assentado com Cristo. Não estamos tentando chegar lá, lembre, não conseguiríamos chegar lá sozinhos. Ele nos elevou juntamente com Cristo. Foi a nossa fé nele que nos conectou com a vida da ressurreição e com o poder dele nos elevando. Mas é o nosso louvor que faz algo em nossa alma, em nossa mente, para que ela se lembre, sim, esta tempestade, ela vai vir e ela vai passar. Um dos meus amigos, Don Hale, quando coisas assim chegam para ele, ele diz: sim, isso também vai passar. Simplesmente vai passar por mim. E alguns de vocês têm situações agora. O inimigo disse: isso veio para ficar estacionado em sua vida para sempre. Você precisa dizer: não, eu vou subir acima disso e isso vai passar. Sim, vamos gritar. Hoje é o seu dia. Sim! Aqueles que esperam nele, aqueles que buscam com expectativa no Senhor, adorando, louvando, alegrando-se. Senhor, eu te agradeço, você é o meu Redentor. Eu te agradeço porque você me cura. Muitos aqui lembram, alguns dias atrás eu estava falando sobre passar pelo fogo e pouco depois disso, sabe, quando eu terminei de falar, o que Deus tratou conosco foi: não pense sobre o passado. Foque sua atenção no que Ele vai fazer no futuro. Pare de pensar, e de fato aquilo foi fácil para nós. Não se preocupe com o que você pode ter perdido, o que você não tem, o que se foi. Apenas me agradeça porque você está vivo. Alegrem-se em mim, o Senhor estava nos dizendo, porque eu vou fazer coisas ainda maiores do que vocês já viram no passado. Então muita gente prefere chorar sobre as cinzas ao invés de buscar no Senhor a beleza do que virá para as suas vidas. E hoje é o dia de você deixar de viver no remorso, de viver no e se, de viver na vergonha, de viver em culpa ou viver em condenação e começar a se mover em direção à graça de Deus, que faz com que a misericórdia venha e assim você tem razão para se alegrar. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, eu te dou glória. Sabe que por 3 dias eu não pude enxergar? Tem gente aqui que lembra que eu uso lentes de contato, eu não estou usando agora, mas eu as uso. E eu estava com elas naquela noite em que houve um incêndio. Eu me levantei naquela fumaça extremamente quente que ficava aqui na altura da cintura e ia para cima e eu não podia ver nada. Aquilo derreteu as lentes dentro dos meus olhos. Sim, digam todos juntos: oh! E o mais impressionante é que quando eu saí, eu conseguia ver.
Eu conseguia ver, eu vi os caminhões do bombeiro chegando e tudo mais. Foi apenas quando eles tiraram aquilo dos meus olhos. Sim, faça de novo. Foi terrível. Mas eu me lembro de estar ali deitado, no Hospital St. Francis, sabe, basicamente cego, sem noção do tempo, não me falaram quanto tempo passou. Acabou sendo só 3 dias e eu sou muito grato por isto. Mas apenas a alegria do Senhor, agradecendo a Deus, porque todos nós saímos com vida. Sabe, temos muito mais para agradecer a Deus do que temos para reclamar. E quando falamos de subir com as asas como águias, temos então que sair da reclamação, da murmuração, da procura pela culpa e até da própria autocondenação. Temos que sair desse lugar para o lugar onde diremos: Senhor, eu me alegrarei em você. Eu te agradeço por tuas promessas. Eu te agradeço por tua verdade. Senhor, não vamos fazer isso agora. Levante as suas mãos e diga comigo. Comece a agradecê-lo. Você pode nem estar numa tempestade agora, mas fazemos isso o tempo todo. Vamos dar louvor. Senhor, nós te agradecemos porque você nos elevou, nos fez assentar juntamente contigo. Senhor, te agradecemos porque vemos a nós mesmos acima das tempestades, assim como uma águia voando acima. Te agradecemos, Senhor. Você nos deu uma revelação de onde estamos e do que você fez. E te agradecemos porque nenhum problema é maior do que a sua capacidade, porque você já fez uma promessa de nos guardar em cada situação que enfrentarmos. Senhor, eu te louvo, obrigado. Louve ao nome do Senhor, aleluia! Que Deus seja elevado e todo e qualquer inimigo seja destruído. Sabe, a definição do Webster de esperar significa buscar, nutrir a crença de que algo vai acontecer, e sempre se refere ao futuro. O irmão Oral Roberts dizia anos atrás que se pusermos tudo em uma só arena de pensamento é esperar pelo milagre, esperar que Deus venha por você, esperar por algo bom. Este é o conceito de esperar. Aqueles que vivem com expectativa. Romanos 8:28 é um versículo no qual você pode se agarrar nesse tempo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E alguém pergunta: o que você acha que vai acontecer? Eu acho que tudo vai cooperar para o bem. Ah, é? Por que você pensa isso? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Não apenas no nosso passado, o que aconteceu lá atrás. Muitas vezes as coisas acontecem e dizem: isso vai cooperar para o bem, mas eu também tomo isso e digo: todas as coisas vão cooperar para o bem no meu futuro. E eu também quero te encorajar, ponha esta palavra nos seus lábios. Provérbios 6:2, estás enredado com o que dizem os teus lábios? Provérbios 18:20 e 21, você vai comer as suas palavras, porque morte e vida estão no poder da língua. Quando você começa a falar e você agradece a Deus: Senhor, eu te agradeço, todas as coisas estão cooperando para o bem. Tudo está cooperando para o bem. O que acontece? Você começa a voltar para aquela posição, assentado com Cristo nos lugares celestiais, e começa a observar tudo se resolvendo. Efésios 3 nos diz que Deus é poderoso para fazer excedentemente, abundantemente acima. E a versão amplificada de Efésios 3:20 diz: de tudo que possamos sonhar, pedir ou desejar. Em qualquer área da nossa vida, Deus, eu te agradeço porque você está fazendo excedentemente, abundantemente acima do que eu posso pedir ou desejar. Sabe, Deus tratou conosco para irmos à Albânia. Lá atrás, quando a Albânia abriu as portas, eles eram o país mais ateu, comunista e controlado em todo o mundo. O primeiro-ministro lá, Enver Hoxha, ele disse ao mundo que ele praticava a forma mais pura de leninismo, marxismo, comunismo em geral, e que eles tinham erradicado todas as formas de religião. Sabe, quando você vai à Europa, inclusive na Rússia, as igrejas ainda estão lá, ainda há Bíblias circulando, mas na Albânia não havia igrejas, não havia Bíblias. Os pregadores eram executados se não fossem embora. Então, aquilo se tornou, como disse o primeiro-ministro, fomos até lá quando isso aconteceu, organizamos uma cruzada e começamos uma escola bíblica. Eles tinham uma bela pirâmide no centro de Tirana. O que foi impressionante para mim, se considerarmos a pobreza do país, eles construíram
uma enorme pirâmide de vidro e granito, e dentro dela tem um museu dedicado ao comunismo. E lá havia todas as histórias sobre Marx, sobre Lenin, sobre Stalin, fotos dessas pessoas que realizaram essa revolução na Rússia e em várias partes do mundo e a história daquilo. E eu achei muito engraçado porque, quando chegamos, acabamos começando a escola bíblica, nós abrimos a escola lá dentro daquele museu ao ateísmo. Glória a Deus! Foi uma grande experiência e hoje em dia ainda ouvimos do pessoal lá de Tirana, no Centro Cristão Victory, sobre a obra que está acontecendo, mas uma das vezes em que nós fomos, estava havendo uma greve no aeroporto. Eu não lembro se era dos comissários de voo, eu não lembro o que era, mas estava tudo parado ali. Agora eu quero que você entenda que a forma como o aeroporto operava era meio como as coisas operariam aqui na década de 30. Isso foi na década de 90. E sabe, a forma como mexiam com tudo, com os tickets, com a bagagem, os prédios, tudo era... Não tinham feito muito progresso naquela área em particular. E nós chegamos ao aeroporto, já estávamos esperando na fila, e a greve começou, um pouco antes de chegarmos lá. Então, esperamos por horas achando que aquilo seria resolvido, e então começamos a buscar informação. Esse tipo de coisa normalmente leva 2 semanas para se resolver. Havia um impasse e toda a situação, as circunstâncias, e você já se encontrou numa posição em que você está pronto para chegar em casa a qualquer momento? Era onde estávamos. Estávamos prontos para chegar em casa, e lá estávamos nós na Albânia, e é um país muito bonito, com pessoas bonitas, mas nosso tempo havia acabado para aquela visita em particular, e estávamos prontos para ir. Então eu ainda lembro de ficar pensando ali, o que vamos fazer? Estamos encalhados aqui. Aqui na Albânia, que fica para cima da Grécia, para baixo da Bósnia e Herzegovina, aquela região, você sabe, onde há guerras, fica ali cruzando o mar Adriático, saindo da Itália. Então, começamos a fazer o que estamos falando aqui, porque para nós era uma tempestade, era uma situação inesperada, sabe, onde poderíamos ficar naquele lugar, não sabíamos, um dia após o outro. Então, quando começamos a orar e louvar ao Senhor, uma pessoa que estava em algum lugar perto de nós disse, sabe, tem um barco que parte de Durrës para a Itália. Dissemos o quê? Há um barco de alta velocidade? Um barco de alta velocidade? Sim, ele parte de Durrës vários dias na semana. Bem, ainda não sabíamos exatamente que dia ele sairia, e aí começamos a nos informar. Durrës era bem longe, é uma cidade portuária, e aí descobrimos quando partiria o barco, na manhã seguinte. E então, o nosso voo saindo da Albânia tinha conexão em Roma. Nós íamos de Tirana para Roma e de Roma para cá. Na verdade, para Nova York primeiro, e daí para cá. Então, na manhã seguinte, não dava para ligar e comprar um bilhete, tínhamos que estar lá. Então não era nada garantido. E na manhã seguinte, acordamos cedo, pegamos um táxi para Durrës, entramos, encontramos o lugar, compramos o bilhete e entramos neste barco. E era mesmo um barco de alta velocidade, havia cerca de 150, 200 pessoas lá dentro, era enorme. E ele era todo feito de vidro, mas quando fechavam o barco inteiro, fechavam as portas e ligavam o motor, era como se flutuássemos na água. Ia... Eu nunca estive num barco mais rápido do que aquele. E estávamos, Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Nós vamos conseguir chegar lá. E conseguimos, e aí tivemos que pegar, sabe, outro transporte. Na verdade, nós saímos costurando por toda a Itália para chegar no lugar e conseguimos. Agora pense nisso. Sabe, quando penso em toda essa história, sabe, foi algo como quantos aqui já foram atingidos por uma tempestade assim? Uma dessas situações que você tem que ficar se encorajando o tempo inteiro. Tem alguns que estão nessa situação agora. Você tem algo que chegou até você.
Parece que não há nenhuma saída. Eu quero te dizer, há uma forma de você chegar aonde Deus quer que você esteja. Ele criará um caminho onde você acha que não há caminho, mas Ele já planejou tudo. Veja 2 Coríntios 1, de 8 a 10. Não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos. Você pode entender, não queremos que vocês sejam irmãos ignorantes. Não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, da tribulação que nos sobreveio na Ásia, de como fomos pressionados, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Fomos pressionados, vejam isso, além da medida, além da nossa força, então desesperamos da nossa própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e que nos livra, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que saibam a tribulação pela qual passamos. Foi uma tribulação tal que desesperamos da vida, ou seja, não achávamos que íamos viver. Havíamos desistido da vida, tivemos já em nós mesmos a sentença de morte, ou seja, já havia até um tipo de contrato para matá-los. E Paulo sabia, tinham ouvido a respeito, e parecia que não iriam escapar, que não iriam viver. Estavam num lugar onde não poderiam confiar em si mesmos, tinham que confiar em Deus que ressuscita os mortos. Porque para todos os propósitos práticos, do ponto de vista de Paulo, ele disse, estávamos num lugar em que já éramos dados como mortos. Mas Deus ressuscita os mortos, atente para 3 coisas. Ele nos livrou, Ele nos livra e Ele continuará nos livrando no futuro. É importante que você se lembre do que Deus fez e que você repasse as vitórias que Deus já te deu no passado. E você diz, não tenho muitas, então repasse aquelas que Ele fez na Bíblia, tem um monte lá. Veja, Davi matou um gigante, Daniel teve a boca dos leões fechadas, aqueles 3 rapazes não se queimaram. Você repassa, você vai lembrando na sua mente e declara, Deus é o que livra. O que vamos fazer diante da tempestade? Você deve lembrar como começamos este ano. Deus disse para mim, pregue que este é o ano da abundância. E quer saber, as pessoas que agarraram a mensagem desta igreja estão andando em abundância durante todo o ano de 2009. As pessoas agarraram isto e declararam. Por quê? Porque pode haver uma tempestade, não estamos negando isso, mas Deus te dá poder para ir acima da tempestade. Ele nos livra, repitam, Ele nos livra. E Ele continuará nos livrando. Então Paulo tinha uma memória do que ele havia feito, ele já nos livrou, mas aí ele declarou, Ele nos livra agora mesmo, e ele também declarou o futuro, Ele continuará nos livrando. Então é importante que você tome a decisão, eu vou subir acima desta tempestade que vem contra mim, eu vou continuar depois ministrando sobre este tema, para que isso fique firme em nós.